Eu sou o Diegueira e vamos para a análise de mais um episódio de A Roda do Tempo. E eu tinha pedido aqui nesse canal, quem viu o episódio anterior da minha análise está de prova, que eu tinha pedido uma participação maior da Egwene e do Matt. Acho que eles me ouviram, né? Mas a gente vai falar tudo isso já já. Em mais um episódio que caminha devagar, como é o ritmo da série, a gente tem aí o episódio Olhos Sem Piedade. E, bom, eu acredito muito que esse nome se deve aos olhos da Rena, que é aquela Suldan, personagem do exército dos Seanchan, que está ali com a Egwene sob o comando dela. Começa o episódio já arrastando pelo pescoço a Egwene, e prende ela então naquela prisão, naquele calabouço. A gente vê então aquele colar, né, o Adam, que é o colar então que vai aí manter muito sob controle a Egwene, e a gente vai entender ali ao longo do episódio que a Egwene não consegue se livrar daquele colar, não consegue atacar a Rena, aquela sultã dela, meio que uma dona dela, e também não consegue sequer chegar perto de algo que intenciona usar como arma contra a sultã dela. Então isso coloca ela numa situação extremamente complicada e vai aos poucos ao longo do episódio aí acabando com o psicológico dela. Achei um episódio interessante nesse sentido aí de mostrar toda essa jornada de dor que a Egwene tá passando. Preparem-se aí que logo a gente vai ter algum episódio com a Egwene explodindo seus poderes. E um episódio também pra gente ficar com muita raiva, né, da Rena, vontade de esganar ela, né? Então a gente precisa aí de um episódio em algum momento com a vingança da Egwene sob a Rena. Esperaremos por esse momento e eu lembro vocês quando chegar esse momento pra gente comemorar juntos, beleza? Enquanto isso, no Reino dos Sonhos, a gente tem ali a conversa entre o Rand e a Lanfear. E a Lanfear vai falar o nome Lews Therin, como tá aparecendo aqui para vocês. Quem é Lews Therin? Lews Therin é o nome do antigo dragão renascido. A gente tem um flashback dele na primeira temporada, se eu não me engano, no episódio 8. Quando tinha o primeiro dragão renascido. Nesse momento, quando a Lanfear fala Lews Therin, ela está se referindo a ele. Vamos lembrar que em vários momentos ela fala que ela era apaixonada por ele. O próprio Ishamael já falou que sabe que ela vai trair o Ishamael porque ela é apaixonada pelo dragão renascido. E aí ela tá aí de novo se envolvendo com o Rand porque ela fica vendo nele o Lews Therin. E o Rand então consegue usar isso a favor dele para fazer uma espécie de acordo aí com a Lanfear. Mas é claro que fica no ar toda aquela atmosfera de desconfiança. Será que dá para confiar nela, mínimo que seja? Enquanto isso, nós temos ali a Rima e também o Bazan, que são aquele casal de Aes Sedai e guardião dela, que estão junto com a Elaine e com a Nynaeve. E aí estão com elas ali, teoricamente, protegendo elas. E ao longo do episódio a gente vai ver que, de fato, né, eles se sacrificaram para proteger elas, porque, na verdade, eles enxergam ali, à medida que conversam com elas, realmente uma esperança aí de que elas possam ser úteis na batalha, que visa a proteger as irmãs Sedai, né? Então a Rima parece ser ali uma Sedai muito pura, muito correta, muito apegada às suas irmãs, inclusive já olha para Elaine e para Nynaeve como realmente irmãs. Num certo momento ali a Nynaeve tá muito desconfiada, mas aos poucos isso vai se quebrando. E como a gente já tinha falado aqui, a nossa teoria se confirmou. De fato, a Liandry então fez uma parceria com o lado das sombras para ganhar uma certa proteção para o filho dela. Mas aí fica a dúvida, o que a Lanfear fez, né? A Lanfear, ela matou o filho da Liandrin porque ela diz assim, você considera isso estar vivo? Você considera isso uma proteção? Porque, né, ele tá ali passando muita dificuldade com aquela doença e tal. E aí ela usa uma certa magia e a Liandrin implora para que ela não faça isso. Fica aí uma sensação de que a Lanfear mata o filho da Liandrin, né? Mas não dá para ter certeza, tá? Então, eu acho que não faz muito sentido a Lanfear matar ele, certo?
porque para mim fica muito nítido que a Lanfear faz essa visita até a Liandrin exatamente com o objetivo de tentar trazer a Liandrin mais pro lado dela, e até mostra aí uma certa ruptura de polos entre a Lanfear e o Ishamael. Não tá muito afinada essa parceria, e a Lanfear me parece que tá tentando trazer a Liandrin pro lado dela, né? Ela vai dizer, inclusive, pra Liandrin assim: você jurou lealdade às trevas, não a Ishamael. E depois ela vai dizer para ela também que há muitos caminhos possíveis pela escuridão. Então ela quer dizer que a Liandrin não está necessariamente atrelada ao Ishamael, que ela pode então se relacionar mais com a Lanfear. A Liandrin deve aí ficar mais próxima da Lanfear. E eu acho que a Lanfear, ela deve cada vez mais atuar ao lado do Rand, e eu acho que ela vai acabar virando contra o Ishamael em algum momento. Mas até isso acontecer, eu acho que vamos ter bastante dúvida e reviravolta nesse sentido. O Lan não tinha aparecido no episódio 5, então nesse episódio ele aparece, né? E ele diz que quer falar com a Siuan Sanche, né? A gente não, num primeiro momento não sabia o que era, mas depois então aparece ele chegando lá e revelando para ela, finalmente, que a Moraine aí está sem os poderes dela, né? Que ela está estancada, né? Acho que foi esse o termo que apareceu nesse episódio aí, e que a gente está acompanhando isso, mas os personagens todos não sabem disso, né? Ela não vem dizendo. Também dá para ver na cena das cartas que ela já vinha recebendo cartas da Siuan, mas ela não estava respondendo. Então essa seria a primeira resposta que ela iria dar, mas antes que ela conseguisse fazer a sua carta chegar lá, o Lan já tinha falado então com ela, já tinha passado então para ela essa informação de que ela estava sem os poderes. E a Siuan então, obviamente, vai ficar muito assustada com isso, porque sabe que a Moraine então corre sérios riscos, sérios perigos. Ela tá lá muito perto de onde está o Ishamael, ela tá sem os poderes e obviamente aquela galera da escuridão quer matar a Moraine. A Siuan então ela vai trazer as Aes Sedai e vai vir com uma comitiva de peso, né? São 14 Sedais que vão para Cairhien, onde está a Moraine, e vão então lá para, obviamente, proteger a Moraine, né, que tá aí sem os seus poderes. Outra coisa interessante é que a Rima, aquela Sedai que está junto com a Nynaeve e com a Elaine, ela vai dizer para elas o que aconteceu lá naquelas terras onde elas estão, e vai contar a história de uma Sedai que acabou sendo pega e acabou sendo transformada em Damane. Nesse episódio é muito falada a expressão Damane, que é o título do episódio anterior. Para quem não ficou claro ainda, Damane então é uma escrava do povo Seanchan, e que é uma mulher que pode então canalizar, né? Mas vai canalizar agora apenas a serviço dos Seanchan, e nesse episódio a gente vê como que eles fazem isso, né? Com aquele colar, aquela proteção. Mas o que eu tava dizendo é que a Rima então fala para as duas a história de que duas Sedais morreram nos combates e uma delas não morreu e está atualmente como Damane. Então essa Sedai que tá como Damane, ela tá aparecendo pra gente muito provavelmente. Queremos saber quem é ela. Bom, eu até achava que poderia ser a Miri, que é aquela mulher que parece que ela usa um bico, parece que ela tá com um bico dourado na boca, assim, tu não vê a boca dela, né? Que acaba sendo ali quem confronta a Rima no final do episódio ali, quando a Rima consegue ali, né, num golpe muito poderoso, pelo menos aí atacar uma das mulheres Sul'dan lá do exército Seanchan. No final do episódio, a gente vê uma das mulheres da Aja Azul. Quando a Rima fala que é uma Aja Azul, a gente pode ver que no final do episódio mostra ali na sala, né, esta Aja Azul ali, e a gente já tinha visto ela no final da temporada 1, quando a Moraine está na Torre Branca, pouco antes dela ser banida. Essa Sedai tinha aparecido lá no final da temporada 1. Eu acredito muito então que é possível aí um flashback no início do episódio 7 mostrando um pouco mais pra gente quem é essa Sedai. Porém, eu ainda tenho minhas dúvidas sobre o desenvolvimento dessa guerreira, a Miri, que é aquela guerreira do povo Seanchan, que está com o colar, ela é uma Damane, e ela usa aquele bico dourado, né? Aquela proteção na boca dourada e tal. Para mim, ela vai acabar se revelando uma personagem importante, que provavelmente vai ser liberta, deve acabar incorporando o lado da Sedai na batalha. Eu acredito muito que ela seja a
quem a Rena se referiu. Porque a Rena no episódio, ela vai falar em algum momento pra Egwene que a Egwene é forte. Não só pelos poderes da Egwene, mas também pela resistência, pelo quanto que ela é determinada e resiste. E ela vai falar então a Rena, as mais fortes são as mais difíceis de domar. Essa frase que fica meio solta no ar, pra mim ela vai se referir obviamente a algum passado de dificuldade com alguma outra Damae, que também foi difícil para eles colocarem aí no adestramento deles lá no exército Seanchan. Eu acredito muito que seja a Miri, tá? Até por essa proteção na boca dela, para ela não falar, né? Para tipo também selar a boca dela para ela não acabar influenciando outras. Então eu acho que a Miri deve virar pro lado das Sedai, pro lado aí da luz, que a gente chama, e a gente deve ter provavelmente mais algumas Damanes libertas em algum episódio, né? A gente também viu ali a Elaine e a Nynaeve tentando trabalhar na técnica para poder abrir aquele colar, né? Talvez aí a Nynaeve em algum momento coloque, né? Ou a Elaine mesmo coloque o colar nela mesma para que elas possam continuar o treinamento. Olha que loucura, mas é uma possibilidade que eu vou lançar aqui. Estamos ansiosos para ver elas conseguindo aprender isso para poder soltar a Egwene. Qual será o papel, se é que vamos ter algum papel de destaque, pro sobrinho da Moiraine, né? O filho da irmã dela, que se chama Bartanis Damodred. Inclusive, Damodred seria o sobrenome da família, né? Então a Moiraine já teve esse sobrenome e algumas questões familiares são citadas nesse episódio, né? Como, por exemplo, a Anver, a irmã dela, criticando ela sobre como ela abandonou a família, inclusive quando precisavam dela, quando o pai estava no leito de morte e a Moiraine nem deu sinal de vida, mesmo com o pai pedindo, né? A Moiraine tá cada vez se tornando mais enigmática, né? Enquanto que na primeira temporada a gente conseguia ver uns traços um pouco mais afetivos, mais carinhosos dela, a gente tá vendo uma Moiraine muito mais fria, até nojenta em alguns momentos, mas isso fica bastante óbvio que é uma dificuldade que ela tá passando, ou é uma crença de que ela precisa agir assim pelo bem maior, né? Seria um plot gigantesco ver que ela realmente não é uma pessoa boa, para mim não faz nenhum sentido isso, então acho que a gente vai poder em algum momento conhecer mais do passado da Moiraine e entender melhor as coisas que estão acontecendo, e ela mesma acho que tá passando por uma jornada de transformação, né? Mas voltando ao Bartanis. O Bartanis é um personagem enigmático, né? Ele parece ser muito querido e ingênuo, mas eu não acho que seja tão querido e ingênuo assim, até porque ele tá aí para se tornar um rei, né? Um lord. Então, eu acredito que ele deve ter aí algum papel importante. Outra possibilidade para ele é apenas uma morte para causar aí, de repente, um aumento no sofrimento, talvez uma ira da Moiraine, um sentimento de culpa por parte dela, ou uma ruptura maior da Anver com a Moiraine. Eu acho que também seria uma possibilidade. E falando em personagens que estão ainda um pouco enigmáticos, outra personagem que a gente precisa prestar muita atenção é a Elaine, porque a Elaine foi considerada desde a sua chegada, ela já foi dita como sendo uma das mais promissoras noviças. A Elaine praticamente não mostrou nada até agora pra gente, como a Nynaeve mesmo disse. Eu acho estranho essa sua super amizade com a Egwene, tendo recém conhecido ela, né? Fiquemos aí atentos, porque podemos ter algum tipo de reviravolta. A Elaine é a herdeira, filha herdeira do reino de Andor. Quem será Andor, que por enquanto na série não foi apresentado? Que reino é esse de Andor? O que significa ser a herdeira dele, né, a filha herdeira? Parece ser um título super importante, mas até agora isso não foi esclarecido. E isso coloca ela em que posição em toda essa política, né? Ela disse que nunca teve uma amiga, pode ser aquela riquinha que quer viver uma aventura, mas eu acho que ela é inteligente demais para só essa ingenuidade que a gente tá vendo aí. Eu acho que vai ter alguma reviravolta nesse sentido. Também tivemos aí mais uma participação do Logain, né, aquele primeiro dragão renascido, e ele vai ajudar ali o Rand a poder canalizar e canalizar com mais força. E é legal a gente observar que quando o Rand canaliza junto com o Logain ali, com o Logain dando umas orientações para ele, a energia passando pelo corpo do Rand tem alguns pedaços pretos, ou seja, mostra que o Rand não está puramente do lado da luz. Talvez não seja uma coisa consciente, né? Acho que na cabeça dele ele tá do lado da luz, mas eu acho que ele ainda tá com uma certa dificuldade, algum tipo de insegurança, e isso pode complicar um pouco a vida dele. E é claro que o Ishamael vai trabalhar em cima disso. Para fechar, o Logain ainda vai deixar a seguinte frase: ele tem muito
poder, e ele tem tanto poder que ele pode enfrentar quem ele quiser. Ok, tudo bem o Logain dizer isso para ele, que ele tem um poder enorme, mas ele ainda não está pronto para enfrentar os grandes senhores da escuridão. Pode ser uma jogada do Logain aí para meio que empurrar o Rand numa certa direção. E eu pergunto para vocês, como é que o Rand reconheceu o Mat? Porque ele tá com outra cara, né? A gente tem ali que o último momento que eles se viram era quando ainda era o ator antigo, na primeira temporada, e teve a troca de ator, né? E aí, com a troca de ator, temos um novo ator interpretando o Mat ao longo da segunda temporada. O Rand não tinha visto ainda, né? Então, primeira vez ali que se viram, mas é claro que eu tô aqui fazendo uma brincadeira. Para o andamento da série, é o mesmo personagem, né? Então, se reconheceram ali. E tudo caminhando muito dentro dos planos do Ishamael, né? O Ishamael tá conseguindo orquestrar todas as suas jogadas. No entanto, a Min, ela acaba, então, traindo o combinado, digamos, com o Ishamael. A Min não consegue, a consciência dela pesa e ela vai dizer então pro Mat que ele acabará matando o Rand, como ela viu naquela visão que ela tem, né, do padrão, aquela visão que ela tem que seria meio que uma visão do futuro. Aqui a gente entra, claro, nas nossas mecânicas de visão do futuro, de futuro, passado, presente, né, e aparentemente a mecânica aqui é aquela mecânica de que se a gente mudar alguma coisa no percurso, aquele futuro pode então não acontecer, né. Essa é a crença da Min, que se o Mat então não for junto com o Rand, talvez não aconteça aquilo que ela enxergou acontecendo, né, do Mat atacando o Rand. Galera, eu acho que assim, ó, duas coisas. Primeiro que eu acho que o Mat vai acabar atacando o Rand em algum momento, só que não é necessariamente agora, então eu acho que a Min tá se iludindo, achando que só porque ela disse pro Mat não ir agora com o Rand, isso não vai acontecer. Isso pode acontecer num outro momento. E o segundo ponto que eu quero trazer pra vocês, o Mat pode atacar o Rand, mas não necessariamente vai matar ele, né? Então, aquela cena que ela viu foi o Mat atacando o Rand, mas não necessariamente ele vai morrer, até porque ele tem poderes, tem diversas possibilidades nesse mundo de magia aí que podem mudar o curso daquela cena. Olha aí, né? Quem sou eu pra ficar dizendo que a Min tá enxergando errado as visões dela? Mas bom, eu sou aqui alguém que tenta interpretar o que está acontecendo na história. Bom, esse foi um episódio mais arrastado, né? Como é a pegada da série. Mas eu gostei, como eu já falei pra vocês. Eu senti falta do Perrin, né? O Perrin e a Avienda, que é a dupla nova dele aí. Nesse episódio, ele foi o ignorado, né? Cada episódio, alguns personagens têm sido ignorados nessa segunda temporada. Então, no próximo episódio, o Perrin deve aparecer, deve chegar a Falme, né? A não ser que aconteça algum problema aí no meio do caminho. Vamos, acho que, aprofundar um pouquinho a Avienda, né? Vamos ver como é que vai ser. E como eu falei no episódio 5, que eu tava sentindo falta da Egwene e do Mat, elas vieram no episódio 6, de repente estão me ouvindo lá na Prime, lá. E no episódio 7, então, o Perrin deve aparecer junto com a Avienda, né? Esse foi o episódio de ver, então, a Egwene. Foi o episódio da jornada da Egwene pra gente acompanhar esse momento dela aí e ver o quanto ela é determinada e o quanto ela pode resistir. Mas se tu chegou até aqui, não custa nada deixar teu like aqui embaixo no vídeo, te inscreve no nosso canal se tu ainda não é inscrito, inscrita, e ativa aqui o sino para poder receber notificações sempre que sair conteúdo novo por aqui. O final do episódio, ele mostra um momento em que ela é obrigada ali, por uma questão de acúmulo de dor, de sede, de cansaço, ela é obrigada a ceder pela primeira vez. Porque, gente, por mais raiva que ela estivesse, ela só pode tocar o jarro quando ela realmente programa a mente dela para não enxergar aquele jarro como uma arma. Então, o momento em que ela toca o jarro e alcança para a Rena, que é a dona dela nesse momento, né? Então, é o momento em que ela cede, é o momento em que a fraqueza toma conta dela, em que ela se dá conta do quanto ela está destruída, devastada. Então esse é um final muito doloroso. Ao mesmo tempo, tivemos uma grande amostra do poder dela quando ela coloca fogo naquela árvore. Então eu estou muito ansioso para ver a Egwene liberta do colar e enfurecida, tacando fogo nas mulheres do exército Seanchan. Para finalizar esse nosso encontro aqui, na prévia a gente vê o exército Sedai, as 14 Sedais, junto com a Liandrin, né? Então a Liandrin ainda não foi desmascarada. Esse exército chega em Cairhien e vai para a casa da Anver, a casa também da Moiraine, né? Os Dumbledred. E a Siuan, então, vai atrás da Moiraine preocupada com ela, e a Moiraine descobre que o Lan já falou para ela tudo antes que a carta pudesse chegar.
E a Liandry faz o comentário, né? Eu me lembro dessa Moiraine, eu me lembro dela nessa idade. Então a Liandry conviveu com a Moiraine quando elas eram jovens, quando elas estavam começando o treinamento delas como noviças. Provavelmente foram colegas. Esperamos, é claro, esperamos aí um flashback mostrando as duas aí, mas num clima com certeza de rivalidade que deve ter começado já desde a adolescência. E a Liandry também está sendo aprofundada, né? A gente viu aí nesse episódio que ela contou que foi forçada quando nova a um casamento e provavelmente esse casamento deu a ela um filho, né? E bom, ela odeia todos os homens. A gente precisa entender um pouco mais do que aconteceu aí nesse casamento. Em algum momento isso vai ser mostrado pra gente. Quando começar essa virada da gente começar a ficar com pena da Liandry e ela se tornar um mártir, que eu acho que é o que vai acontecer, deve mostrar aí pra gente também esse flashback aí das duas juntas. Eu acho até que é possível uma parceria entre a Moiraine e a Liandry mais pra frente nos próximos episódios. A Siuan vai dizer pra Moiraine também num trecho dessa prévia que elas tentaram do jeito delas. E aí acho que ela quer dizer daquele combinado que elas fizeram na primeira temporada, que a Moiraine pede então pra Siuan pra executar o plano dela. A Siuan tinha outros planos e a Moiraine convence ela, vamos tentar fazer desse jeito. Então a Siuan agora fala pra Moiraine, nós tentamos do teu jeito, agora vamos ter que fazer do meu jeito. Então, o que era o jeito da Moiraine? Era acreditar que o dragão poderia ser uma grande arma contra o Tenebroso. O que era a fala da Siuan na primeira temporada? Moiraine, eu tenho medo, porque se o dragão acaba sendo capturado, acaba sendo convertido e o poder dele acaba sendo usado pelo lado da escuridão, aí nós não vamos ter nenhuma chance. É aí que nós perdemos. Então vale mais a pena a gente matar o dragão do que correr o risco dele ser corrompido pelo Tenebroso, pelo Dark One, pela escuridão. Essa era a fala da Siuan na primeira temporada, lembram? Então, quando ela fala nessa prévia pra Moiraine que agora não vai dar mais para ser daquele jeito, é isso que ela quer. E a gente vê ali também, né, o Rand sendo chamado na direção dela, como a gente viu, como aconteceu com o Logain lá na primeira temporada. Então, parece que vai se repetir aquela jornada de Siuan tirando os poderes de um homem que canaliza e assim evitando o risco de um dragão, real ou não, cair nas mãos da escuridão. Mas o Rand não vai ceder, ele não vai se deixar. E a gente viu ali então um trecho do Rand chamando então o poder na mão dele e termina essa prévia com uma grande explosão, que deve ser a explosão ali da sala onde eles estão, aparentemente ainda na casa dos Dumbledore, e o local explodindo. Então, o 7º episódio vem aí e vocês, é claro, seguem com a gente aqui na análise. O que mais que vocês estão achando aí dessa série? Coloca nos comentários quais são as teorias de vocês. Esse episódio vai ficando por aqui, mas vocês continuam aqui no Nerdverso acompanhando a jornada dos nossos personagens na série A Roda do Tempo. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.